A Creator Economy, ou Economia do Criador em português, é um novo modelo de negócio que surgiu a partir do uso massivo de diversas plataformas digitais e redes sociais. Essa forma de empreender, baseada no chamado marketing de conteúdo, vem crescendo exponencialmente no mundo todo e especialmente no Brasil. O mercado de criadores de conteúdo tem aproximadamente 20 milhões de creators no Brasil e 300 milhões espalhados pelo mundo. Nessa edição de O Rio é Tech, nós vamos falar sobre o universo dos creators com 3 pessoas altamente, para usar um termo bem comum, engajadas nessa atividade. Eu vou apresentar primeiro o Thiago Gomide, aqui à minha frente, jornalista e historiador. Criou o canal Tá na História, que conta com mais de 1,5 milhão de seguidores em todas as redes e foi finalista do TikTok Awards em 2022. Também foi presidente da rádio Roquete Pinto. Aqui ao meu lado, Lê Bravo é especialista em criação, planejamento e estratégia, com passagens por diversas agências de comunicação e publicidade. E em 2016 fundou a Celi, uma startup especializada em tecnologia e serviços de marketing de influência. Aqui na minha frente à esquerda, o Mavi Soares, fundador e CEO da TET, que vai explicar o que é uma plataforma. A gente está pegando um timing maravilhoso, porque ela vai entrar ao ar em breve. E essa plataforma proporciona uma conexão direta entre criadores e sua base, viabilizando a monetização do conteúdo através de chamadas 1 a 1. Obrigado a todos pela presença, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Lê, vamos falar do começo dessa história toda, e a gente viveu isso, né? A gente lá atrás, nós participamos de vários eventos, bem no início, internet com 500k, enfim, Twitter começando. Quando realmente começou a Creator Economy? Primeiro, obrigado pelo convite. Eu acho muito legal a gente estar junto aqui, porque você sempre foi uma referência pra gente lá do comecinho, né? Até porque eu sou bem mais jovem que você, né? Então, mas você já era uma pessoa que a gente se espelhava. Eu lembro, né? Você é uma referência em tecnologia dentro do jornalismo. Então, obrigado pelo convite. Muito legal estar aqui. E sim, quando a gente estava conversando sobre isso, a gente estava no começo, no meio e estamos no ongoing da Creator Economy. A gente viu isso nascer. Creator Economy é um nome recente, criado por conta dessa mutação que vem acontecendo, mas lá no comecinho, as redes que nos proporcionavam isso era o Twitter, principalmente, né? E depois foi crescendo, veio o Facebook. Eu lembro que quando a gente criou a Celi, o nome era Celebrities. Só que é um nome horroroso, porque a gente não era Celebrities, como se escreve em inglês, a gente botou um YT no meio do nome, ninguém sabia escrever, ninguém chegava no nosso site. Mas por quê? Porque naquela época, 7 anos, e olha que louco, né, pensar, não existia Instagram há 7 anos. E a gente, quando pensa em olhar para as redes sociais, a gente, quando olha para isso, não tinha Instagram. Quando eu comento sobre isso, as pessoas ficam meio chocadas. Porque naquela época a gente falava em YouTube, né, muito mais fortemente. Só que antes disso, quando a gente está falando de 14, 13 anos, era muito mais forte o Twitter. A gente chamava mais de twitteiro, não tinha nem nome influenciador. O nome influenciador veio depois. E isso foi essa evolução, a gente acompanhou. Isso é muito legal, né? É muito louco de ver esse movimento, assim. Mas quando começou exatamente, eu acho que é mais difícil. Eu acho que com o surgimento do Twitter, talvez tenha começado a vir ali um pouco mais desse olhar do que seria a Creator Economy. Porque naquela época, quando começou o Twitter a crescer, a gente estava muito focado em fazer relação com os twitteiros. Era muito mais dentro da área de PR das empresas, né? Eu lembro muito claramente que era muito mais assim, as pessoas ficavam muito tranquilas e contentes com convites a eventos, com algum brinde que você recebia, porque a marca estava te notando. E naquela época era muito bom também para a área de PR, e aí eu falo porque eu trabalhei numa das grandes, né, empresas de PR do Brasil, que a gente, dentro da empresa, começou a ver essa mutação de que no começo fazia parte do job description falar com twitteiros e depois com influenciadores, mas conforme o mercado foi crescendo já não dava mais, né? O mercado já foi se profissionalizando a um ponto que não dava mais para fazer só PR, que precisava entrar dinheiro, porque já era considerado ali uma forte
presença dentro de mídia, que é complexo falar de creator economy media, porque, né, nós somos pessoas, não somos veículos de mídia, mas acabamos sendo. Então, quando eu falo nós, é porque todo mundo é um pouco creator, né, e um pouco influenciador. Eu fico, toda vez que eu vou dar alguma aula, eu falo que quando minha mãe quer qualquer coisa de tecnologia, ela vem até mim. Eu sou o grande influenciador de tecnologia da minha mãe. Se eu falo para ela comprar um celular horroroso, ela vai comprar achando que é incrível, né? Então, o que a maioria das vezes, que às vezes a gente também é enganado pelas influências com algum produto, né? Mas eu acho que é isso. O começo, eu acho que está mais lá para aquela época daquele ano que a gente estava falando. Então, lá em 2007, quando o Twitter ali chegando, depois, mas se formalizou mais em 2009. E o Brasil sempre ganhando notoriedade ao longo do tempo. Você falou 30 milhões nos Estados Unidos. E, pô, a gente está indo para 30 milhões e num país que tem uma dificuldade, né, muito grande de não, acho que principalmente, por exemplo, lá nos Estados Unidos é muito fácil. É muito mais fácil você ser um creator, por exemplo, de YouTube, de qualidade, porque as coisas são muito mais baratas lá do que aqui, né? Mas com o avanço da tecnologia em matéria, esse espaço está diminuindo. Antigamente era muito diferente. Era quase 10 vezes mais nos Estados Unidos do que no Brasil. Hoje a gente está chegando que eles estão com 30 milhões, a gente está chegando a 30 milhões. E com a população maior do que a nossa, né? Maior população maior. Você ia fazer um comentário, Thiago. Curioso, olhando como historiador, vocês trazerem o Twitter, sabendo que a Time, em 2005, já tinha falado sobre esse assunto. Ela já elege em sua capa eu com o símbolo do YouTube. Vocês pularam há 2, 3 anos, eu estou olhando o recorte de vocês, talvez o Twitter tenha impactado mais vocês ao próprio YouTube. Porque o termo YouTuber, ele já vai nascer, né? Desculpe interromper, eu concordo com você, porque eu sou gamer. Fui a vida inteira. Eu jogo videogame 3 horas por dia. O que não é um demérito, tá? Não é um demérito, mas é interessante ver o lastro histórico onde você... Sim. Não, e talvez isso até comprove que a gente estava falando da tecnologia, de o youtuber, para chegar no Brasil. A gente teve até o Videolog, que foi o Ariel que criou antes do YouTube. Teve um YouTube brasileiro que, enfim, não vingou porque o cara não estava no Vale do Silício. Ou seja, antes de te empurrar, só para poder fazer uma reflexão histórica, é que a gente também se retrata a partir dos grandes players. A gente está trazendo o YouTube e o Twitter, mas a gente esquece os lastros, deixados inclusive pelos nossos companheiros, que já tinham ambicionado, já tinham enxergado esse universo de creator, de economia de criadores, e a gente vai direto para o passarinho azul. Que inclusive já até... Já virou X, né? Agora é o X, Não, desculpa, mas eu sou gamer, jogo pelo menos 3 horas por dia há mais de 20 anos. E a minha primeira relação com produtores de conteúdo, criadores de conteúdo, é porque no universo gamer existe muito isso desde sempre no YouTube. Todo jogo tem alguém que faz uma live na Twitch dele jogando. Twitch é um nome aqui que a gente vai falar que é pouco falado na mídia, né? Exatamente. E que é extremamente capilarizado aí, né? A galera, né, mais gamer é que usa, mas é gente pra caramba. Muita gente. O Casimiro veio da muita Twitch, que é um fenômeno, né? E que tem dentro dele vários modelos de monetização. Você ganha pela assinatura, você ganha pela audiência, você ganha com um contrato assinado mensal, quer dizer... É um modelo que já está bastante estruturado há muito tempo e a gente fala muito pouco dele também. Exatamente. Mas é legal você falar do YouTube, veio antes e veio mesmo, mas é que quando a gente fala no Brasil, por conta da dificuldade, naquela época, a gente está falando, você falou em 2005, né? A gente está falando em 2005, 18 anos, né? Imagina você conseguir comprar no Brasil uma câmera que pudesse gravar você legal para poder ir para lá. Eu lembro que quando a gente começou a Sally, né, há 7 anos... Quando a gente contratou e a gente trouxe muito uma plataforma, a gente criou uma tecnologia para poder identificar creators pequenos, que naquela época era muito difícil, porque as buscas das redes, tanto do YouTube, quando não era para encontrar pessoas, era para você encontrar conteúdos, e até hoje é. Mas que quando a gente contratava pequenos criadores, assim, eu lembro de uma menina que era do interior de Brasília, que ela respondeu um e-mail assim, nossa, eu não sabia que tinha marcas me assistindo. Vou ficar muito feliz de fazer essa campanha com vocês. Com esse dinheiro que vocês estão me oferecendo, eu vou conseguir comprar uma câmera que vai dar a melhor qualidade de imagem, porque meus seguidores sempre reclamam da minha qualidade de imagem. E eu estou falando isso em 2007, né? Não, há 7 anos atrás. Então, quer dizer, há 2017, né? 17. Então, quer dizer, 10 anos, 12 anos depois que a Time colocou,
ainda tinha no Brasil pessoas com dificuldade de ter qualidade de imagem. Porque também tem um outro elemento que é importante que a gente também tem que se aprofundar, não precisa ser nesse, mas é o seguinte, é a cultura do creator. Uma coisa que antes era para meia dúzia, inclusive aqueles que tinham poder, que tinham um celular, que tinham uma câmera, eles não refletiam sobre a necessidade de serem. Eu dei aula durante muito tempo para garotos, para jovens, hoje de 15 anos, 16 anos, todos, sem exceção, tinham já uma grande habilidade, e não estou falando de um somente patamar financeiro, não, tá, Beto? Estou falando de colégios com mais condições e outros com menos condições. Mas todos, sem exceção, se enxergavam como produtores e mais, alguns queriam seguir nessa cultura. Há 7 anos, a gente estava amadurecendo. Agora, entrar, por exemplo, dentro de uma escola sem refletir sobre aqueles potenciais com seus celulares ou não, é um grande equívoco. Quando eu faço até uma zoeira quando eu vou para dentro de sala de aula, principalmente de universidade, não de pós ou de MBA, mas que você já tem aquele grupo de jovens que querem rejeitar o contexto de influenciadores. Do tipo, eu não sigo influenciadores. Eu não sei quem são. Né? E aí eu brinco, pô, mas você acha que influência não tem nada a ver? Se não é influenciado, eu não sou influenciado. Falei, pô, interessante. Você gosta de fazer o quê? Normalmente eu pergunto. Aí eu pegar o exemplo que foi de um game. Pô, eu gosto muito de jogar videogame. Eu falei, pô, legal. Você comprou algum game recentemente? Comprei. Você teve algum que você não conhecia, alguém te indicou? Sim, pô, meu amigo e tal, não sei o que, me indicou. Como que ele te indicou? Pô, eu vi ele jogando. É aonde? No Instagram. Falei, então, teu amigo te influenciou a comprar um jogo pela rede dele. Ele é seu influenciador de game. Então, o contexto não é... O influenciador não é aquele que é gigantesco. O influenciador somos todos. A gente até tem uma frase lá na empresa que a gente fala, somos todos creators. Todos creators, né? Por quê? Porque a gente tem esse olhar de criação e o Brasil é muito criativo. Né? Quando a gente pensa na criação de coisas, da criatividade que o Brasil tem, a gente sempre é referência em qualquer área de criatividade. E quando a gente vai para a área de conteúdo, e possivelmente é por isso, não só pelo tamanho, obviamente, do nosso país, que é continental, né? Mas da gente ser um dos grandes países da área da creator economy no mundo. Por conta dessa nossa capacidade de criar. Agora, Thiago, queria que você falasse sobre o Tá na História. Queria que você explicasse... Eu pensei que você estava aqui do lado do antes eu queria Mark Zuckerberg. Não, ele vai falar também, ele vai falar. Eu quero saber, antes do papo aqui, eu quero saber qual é a curiosidade de hoje. O que você vai contar pra gente aqui? Cara, exclusiva, ele tem que ter tem exclusiva aqui, cara. Impressionante o planejamento que ele faz. Ele uma vez me contou. Cara, ele vai contar isso? Eu quero que você fale assim, qual a ligação do Thiago, historiador, com o Thiago, jornalista, e o Thiago que fez, né, que criou o Tá na História. Qual foi a influência dele? Assim, para saber se isso aconteceu porque você quer dizer, é um historiador, é um jornalista, ou se isso surgiria também se você não tivesse essas duas competências. Beto, os 4 que estão aqui, nós somos da mesma geração. Pode ter um pouquinho mais para baixo, não sei o quê, mas somos da mesma geração, somos de uma geração analógica. Né? Então a gente está apanhando. Isso. Eu divido entre antes do analógico e depois, porque... Não é? É a geração que tá chorando com o documentário da Xuxa. Né? Porque tem aqueles que estão gostando e tem aqueles que estão chorando. Nós somos os que estão chorando. A gente tem a memória de 2 barulhos muito interessantes da tecnologia. Que é a impressora matricial e o modem. E a conexão de escada. E o modem. E aí o seguinte, eu me formei em jornalismo, me formei em história, refleti que era necessário, enfim, estava faltando algum conteúdo que unisse os dois, tivesse os referenciais do jornalismo, ou seja, de um bom repórter, mas também que trouxesse a credibilidade do jornalismo, mas também trouxesse um olhar atento da história. E a rua, que sempre foi o meu meio, porque eu sou um cara que cresci fazendo reportagens na rua, sou um professor de dar aula na rua, portanto, nada mais justo do que unir essas duas capacidades. Mas não nasce só comigo, né? Nasce comigo com Fernanda, minha companheira, que juntos tivemos essa ideia de sair do estúdio, de quebrar essas nossas paredes e entrarmos na rua com um celular, que aproxima muito, mas ao mesmo tempo
Claro que o celular aproxima, mas ao mesmo tempo ele nos facilita em recurso. Por quê? Porque é mais barato. Você, como tá vendo Tá na História, você não vai reclamar comigo se um áudio tiver estourado. Se tiver aqui um áudio estourado, Vinícius vai sofrer. Não tenha dúvida. O Lacerdinha vai brigar, o Marini vai descer, porque existe todo um simbólico que impossibilita o ruído. A rua me deixou sem gastar dinheiro com o cenário, me deixou sem gastar dinheiro com grandes investimentos em áudio, mesmo que eu tivesse, acabou virando linguagem. Sim. Então, porra, legal, ganhei por outro lado. E terceiro, me deixou totalmente próximo das pessoas que falam assim, pô, se esse maluco faz, eu faço também. Maneiro. Então, cheguei junto, a turma veio chegando junto. Então, Tá na História, ele é muito da minha caminhada, que aí sim, a nossa geração rodou muito. Nossa geração pegou muito ônibus. Não que as pessoas não peguem hoje, tá? Mas é que com o home office, muitos nem sabem mais de como é que é trafegar pela cidade. E aí eu tô falando, tá bom, de uma elite, mas tá bom, estamos os 4 aqui nessa elite comentando, nós caminhamos para ir para o trabalho, para ir para a faculdade, para ir para a escola. A turma já não faz mais isso. Então, esse aprendizado vem do que nós 4 atravessamos. E é por isso que o Tá na História tá na rua. E a gente pegava ônibus com 8, 9, 10 anos. E sem ar-condicionado. A gente andava muito para poder pegar o ônibus. Mas sabe que eu moro em São Paulo faz 14 anos. E aí, só para pegar um ponto, eu acho que também é característica nossa, carioca, de irmos também andar e entender um pouco mais. A gente tem, eu senti lá em São Paulo que eles não têm tanto isso, e eu talvez seja pelo tamanho da cidade. Então eu lembro que quando eu ia morar num bairro, eu já morei em 8 bairros diferentes lá em São Paulo. Qual foi o último? Onde eu tô morando agora é perto da Vila Madalena, para poder ficar mais próximo. Legal. Mas por quê? Porque normalmente eu moro perto do trabalho, porque a gente não consegue ficar tanto, assim, ainda falando de um pequeno grupo, a gente não consegue ficar tanto tempo num ônibus, no transporte público lá. Às vezes em São Paulo, no bairro que é vizinho, você leva 40 minutos, né? E aqui você cruza a cidade quase com 40 minutos. Então, por isso que eu me mudei tanto. Mas, assim, eu lembro que os vizinhos não conheciam os lugares próximos de onde eles moravam. Eu falei outro dia, comentava, pô, você viu o restaurante que abriu ali há 2 ruas? Não. Pô, mas já abriu já faz 2 anos? Como que você não viu? Eu acho que essa coisa do carioca de explorar fez com que essa tua capacidade de trazer essas curiosidades se expandir por conta disso, porque a gente tem essa característica. E o carioca tem uma coisa que a mim me agrada, claro que não é uma característica só do carioca, claro. Não sei se você vai concordar comigo, mas a gente trafega pelos mais diferentes cantos. Sim. Hoje eu estava saindo de casa para vir para cá, passei no jornaleiro, e ele falou assim, estava gravando lá na Rua Ceará. Rua Ceará é um famoso espaço de prostíbulo no Rio de Janeiro. Falei, sim. Mas um vídeo anterior eu estava em Versalhes. E para mim não há diferença. Zero. Não há diferença. Exatamente pela nossa facilidade e pela beleza que é trafegar mundos muito distintos, porque é isso que a vida é, cara. Se você ficar numa bolha só, você se surpreende com o que acontece na eleição, com o que acontece nos relacionamentos, com o que acontece na vida, no consumo, no mercado. Portanto, o Tá na História, e é assim que eu me provoco também na vida, é esse estourar de bolhas para oferecer ao espectador, ou aquele que porventura me lê, aquele que porventura somente me escuta, um manancial, um mosaico de experiências que faça com que eles trafeguem comigo e conheçam as mais diferentes realidades. Legal. Sensacional. Inclusive, estava escutando aqui uma coisa para comentar. Eu acho que Rio de Janeiro e São Paulo, eu morei em São Paulo também há um tempo, meu filho nasceu em São Paulo até. Para mim, o que simboliza, me perguntavam muito, o que é melhor, Rio ou São Paulo? Eu falei, cara, só é diferente. Pela característica do povo. Tá na História, tem muito a ver com o Rio, porque o carioca frequenta os lugares. A gente se encontra nos lugares. A gente marca num bar, marca numa rua, marca numa boate, marca em algum lugar para se encontrar. Em São Paulo, as pessoas se frequentam. Eu vou para sua casa, você vai para minha casa, a gente vai para casa dele. É um hábito diferente. Então, realmente, assim, o Tá na História, para mim, ele tem muito a ver com o carioca. Porque é um hábito muito carioca de estar na rua e rodar pelo Rio de Janeiro. Uma curiosidade que essa semana apareceu para mim muito interessante. Apareceu exatamente essa semana. Um rapaz de São João de Meriti, que tem um canal no Instagram. Não sei se você conhece já. Não sei. É o seu espelho. Que legal. Só que de uma forma irônica de São João de Meriti.
tudo que ele tem de problema que ele vem em São João de Meriti, ele trata como se fosse um ponto turístico e conta uma curiosidade sobre aquele lugar. Certeza que ele se inspirou em você. Muito interessante. Muita gente manda falando isso. Falando, poxa, me inspirei em você. É claro que isso aí pra mim é um mega orgulho, né, velho? Porque o que eu sou, na verdade, é um educador. É difícil eu colocar a roupa do... Não, calma aí, de verdade? Não, você é influencer de verdade. É influência. Não tem essa. Porque a gente tá falando, todo mundo hoje é influência. Mas a vontade, né? O teu drive o meu drive de espalhar conhecimento. Sabe né? que, Beto, vou te dizer uma coisa, confidenciando aqui, o que eu mais sinto falta é estar em sala de aula. Estar em sala de aula em lugares mais diferentes para poder interagir. Os meus alunos foram fundamentais para um turning point do Tá Na História. O Tá Na História, ele era longo. Uhum. Então eu tô falando muito de mim, Beto. Tô ficando sem graça aqui. Não, mas é interessante mesmo. O Tá Na História era longo. Às vezes eu investia 15 minutos. Quer que eu rapidinho vou contar essa história? E aí é o seguinte, eu cheguei, eu tava dando uma aula na rádio. Era um horário de almoço meu na rádio. A rádio fica na Praça 15. E eu comecei a dar aula, aquele momento de pandemia horroroso. E eu falei, gente, quem é que já veio ao centro aqui? Eu tava dando aula para um colégio super famoso. E de uma condição financeira alta. E aí, assim, 2 figuras entre 25 levantaram ali a mãozinha. Eu peguei a webcam, botei na janela, falei, tá vendo isso daqui? Isso que ano? 2020, 2021, 2021. Tá. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é o Palácio Tiradentes. Aqui que o Tiradentes ficou preso. Aí fui contando ali a Praça 15, que é riquíssima, né? Uhum. Ali, a Praça Imperial. O piloto do Tá Na História. Desse novo Tá Na História. Tá Na História tem 7 anos, mas esse novo. Sim. Aí eles falaram assim, professor, não tem como você ir lá? Olha só. Aí, eu já tinha feito vários vídeos dessa maneira, mas eram de 5, 10 minutos. Desci, fui até o Paço Imperial, gravei, voltei na outra aula, mostrei no final da aula. Falei, gente, tá aqui, o Paço Imperial. Aí, 5 minutos, um pouquinho mais, 7. Ele falou, professor... Tá muito longo. Tá bom, mas tá longo pra caramba. Parei no meio. Aí eu falei, caramba, beleza. Fui cortando, cara. Depois de 5 aulas, eles avaliando, Olha só. chegaram e falaram, olha, professor, tá legal. Tá no ponto. É isso aí. Tá no ponto. Isso daí. Não precisa contar. Olha o pulo do gato dos malandros. Aliás, fica aqui um beijo a todos os meus alunos e alunas. Olha o pulo do gato dos malandros e malandras. Eles falaram, professor, não precisa contar toda a história do Paço. Conta a história do dia do Fico. Conta a história da Leáurea. Conta a história resumida do Paço, de quando foi isso, de que parará. Eu falei... Uma série, né? Eu falei, é óbvio. E aí é o seguinte, o primeiro vídeo que eu coloco, o TikTok também estava chegando ao Brasil, o primeiro vídeo que eu coloco no TikTok dá, sei lá, 500 mil de views. Foi, qual o tema? Qual era o tema? Foi para... Vai chegar da família real. Mas é porque quando chegou o TikTok era pouco conteúdo ainda. Entendi. Regional, então se ganhava muito. Algoritmo, pegou esse cara é maneiro. Mas isso daí, para terminar aqui a fala, é o seguinte, cara, a gente tem que ter, como creator, ou como whatever, como professor fundamental, você tem que ter a escuta. Acreditar que você é o dono da razão, você é o cara que manda tudo, você tá ferrado. Você vai para o buraco. Você pode ter 5... O César Maracujá tem uma frase maravilhosa. O YouTube, ele falava isso na época, mas podemos trazer para o TikTok, para o Instagram, para o Facebook, para onde vocês quiserem. É o espaço onde uma pessoa famosa pode ser pobre. Então você pode ter 5 milhões de seguidores, se você não escuta, você marca, você tá frito, cara. E o Lully falou isso lá no Oi Futuro, naquele evento que você fez lá. 2009. Falou, e eu lembro que os professores... Ele é bem... Lully Radfar. Lully, um beijo pra você. Beijo. Beijo. Você é incrível, você sabe que eu te amo. Ele falou um pouco que você falou, mas de uma forma muito mais forte com os professores. Era um evento dentro do Oi Futuro, falando de educação. Sobre o futuro da educação. A maioria do público lá era professor. Eu lembro que ele destruiu os professores. Eu lembro que os professores que estavam na plateia, teve um que ele estava com tique nervoso, de tanto que ele estava com ódio do que ele estava falando, mas era isso. Ele estava falando, cara, o que vocês fazem hoje, vocês são
vocês são nada. Os alunos que vocês dão aula são muito mais, Sabem muito mais do que vocês. É, E se vocês não se adaptarem a esse modelo de ouvir... Vai defender. Não é bem isso que eu falei, né? Mas Eu tô falando que o Lully falou, e ó, Lully, nem sei se você falou exatamente. Não é isso, É não. o que tá aqui, ó, no meu coração. Mas que eu entendo, foi inclusive meu mestrado, é que se a gente não entender que tem que achar uma combinação boa entre os alunos produzirem conteúdo e os professores aproveitarem esse conhecimento para que a gente avance, a gente vai perder um pulo importante na história da educação. É assim na Noruega, em vários lugares da Noruega, na Dinamarca. Estou trazendo países altamente avançados. Eu sei que não dá para se comparar uma realidade de quem está no Complexo da Maré nesse instante. Não dá para comparar para quem está no interior do Ceará, tirando Sobral. Assim, a gente tem um país com dificuldades gigantescas, os professores estão sendo jogados, lançados aos leões para poder administrar uma tecnologia que muitos não realmente... E na pandemia mais ainda. Foi uma loucura a pandemia. E não foram capacitados. Pequenos, foi um... Por isso que eu sinto a dor de um professor, porque tem já escola fazendo o seguinte, pega todos os professores, demite todo mundo e contrata youtubers. Não é. Porque você tem um contato, o aluno, mas o Beto, isso é uma discussão séria, que eu acho que nem cabe aqui, mas o aluno ele quer ter o contato com o professor no antes. Você tem, assim, o eu não sei o que ele falou. 2008, antes da pandemia, ele precisava dar um choque nos professores naquele momento. Você tem um antes, o aluno quer ter o contato com antes, ele quer ter o contato durante, e ele quer ter o contato depois com o professor. Isso não significa mandar zap, ele quer chegar e falar, olha, poxa, a continuação da minha aula, o começo dela, está aqui nessa pílula de 5 minutos. A gente vai formar uma geração de professores youtubers. Provavelmente a gente não vai ter chance para isso, mas a gente precisa chegar a um consenso. Porque na época havia uma grande refração à tecnologia. Não quero saber disso. Não preciso saber disso. E o Lula quer dizer, cara, vai ter que saber disso. Não adianta. Vai ter que aprender a usar. Certo. Né? Agora, sabe uma coisa que eu tô curioso? Desculpa te interromper. Mas isso merece um Rio Etec Educação. Vou saber de uma vida. Porra, não, é isso. assim, eu posso estar do lado do Zuckerberg aqui, porra. Uma via. Mas isso é uma coisa legal de levantar a bola para ele, que a gente está falando da Creator Economy, do qual é o crescimento disso. A gente está falando de uma Creator Economy que esse ano está com uma expectativa de 10, 15 bilhões, assim, dentro do Creator Economy. E para 2027, e o mercado do Creator Economy ela cresce todo ano, e significativamente. 30%, vai para 35%, digamos, para ano, mas que em 2027 isso pode dar um pulo que vai chegar até 100 bi, é uma expectativa de 100 bi o mercado em 2027, poucos anos depois de hoje 15 bi. Por quê? Por conta de termos uma Creator Economy que vai começar a trazer e olhar para o Creator de forma fora das redes, criando aplicativos, performance. O nosso amigo vai falar aqui. Estou levantando a bola para ele cortar por causa disso. Muito obrigado. Mavi, conta o teu envolvimento com o setor e o que é a TET, né? Vamos lá. Complementando aqui as informações, né, a gente tem esses números, 20 milhões no Brasil, 30 nos Estados Unidos, 300 no mundo. Os estudos dizem que nos próximos 5 anos deve triplicar o mercado, quer dizer, é um monstro e realmente assim, gera uma economia muito forte. Né? Ainda está em estruturação, a gente vê aí um monte de coisa acontecendo, regulamentação em alguns países, né? O que pode, o que não pode. Mas o que, na verdade, fez o TET nascer foi a identificação de que a economia de criadores continua seguindo um modelo que é focado no que é bom para as grandes plataformas. E o que é? Alcance. E dentro dos números que a gente está falando, temos 20 milhões no Brasil. Legal, mas quantos desses 20 milhões são grandes criadores de conteúdo que realmente monetizam suas redes? Poucos. 95% desse pessoal produz conteúdo, trabalha de graça para as redes, traz relevância para alcance, para tudo, e não consegue participar dessa conta do dinheiro. E o TET nasceu tentando entender exatamente isso, né? Como é que a gente conseguia incluir esse pessoal dentro dessa conta? Como é que a gente faz o cara que tem 5 mil, 10 mil, alguém que tem um canal de maquiagem ou tem um canal sobre dicas de história, seja o que for, que tenha 15 mil seguidores e que é muito relevante e tem muito engajamento com os seus seguidores, monetizar esse canal. Seja para conseguir comprar aquela câmera, que a imagem dele vai melhorar, ele vai conseguir alcançar mais gente, porque a qualidade dele melhorou, ou seja, para pagar uma conta em casa, ajudar ele a continuar produzindo conteúdo e não abandonar. Pelas conversas que eu tive, a grande maioria dos criadores de conteúdo hoje entra no primeiro ano, desiste, porque não consegue chegar aos números necessários para monetizar. Daí veio a ideia do TET.
O TET é focado em nano e microcriador de conteúdo. A intenção é a gente trazer para esse pessoal uma ferramenta onde ele possa monetizar, usando o que ele tem de mais valioso e o que importa de verdade, que é o seu conteúdo. Não como um canal de mídia, mas como realmente uma entrega de conteúdo para alguém. O TET é um marketplace, por definição, mas a gente tem uma experiência de usuário mais próxima de uma rede social, então a nossa vitrine ela é toda de vídeo, como se fosse um TikTok. Né? Cada criador faz um pitch se apresentando e no final convida para agendar o TET. Então você cria a sua agenda, disponibiliza os dias e horários que você está disposto a conversar com alguém. E quem quiser conversar com você, compra aquele tempo com você, pagando por aquele tempo. O TET tem a intenção, então, de, dessa forma, viabilizar para os nano e microcriadores a monetização que eles precisam ter para fazer parte dessa economia. Não é justo a gente ter 20 milhões e 1 milhão ganhar dinheiro. Não, não é 1 milhão. É bem menos. Bem infinito. 1 milhão que eu digo é que ganhe R$50. Está dentro desse 1 milhão. Eu não entendi. Assim, só para poder compreender. Eu tô lá com Tá Na História. Aí eu abro uma janela para as pessoas falarem comigo sobre qualquer assunto ou sobre assuntos determinados por mim? Então, quando você cria o seu... um aplicativo, o TET é um aplicativo. Você vai entrar lá, vai criar a sua conta. Beleza. Aí você vai... Quero ser o criador. Você vai montar lá o seu TET. O seu TET vai ter o quê? O tema, descrição daquele tema, que papo você pode bater, o valor que você vai cobrar por ele. Você vai subir o teu vídeo, 30 segundos, dá o ok, vai para a vitrine. E você recebe um link do seu TET. Você vai no seu Instagram. Pessoal, olha só, você adora as dicas que a gente conversa aqui, os fatos que a gente conversa. Quer conversar comigo ao vivo, tete a tete? Tem um link na bio aqui que você vai conversar comigo ao vivo. Thiago, é 1 a 1. É tete a tete. Tete a tete. Eu saquei quando ele falou tete a tete. O teu seguidor... é mais inteligente mesmo, né, Beto Largue? Se existe algo que eu garanto que tem milhares de seguidores teus que adorariam era conversar com você ao vivo. E agora ele pode. Ele vai clicar lá, vai no TET, vai criar a conta dele, vai entrar no seu TET, escolher o dia, o horário, vai comprar 15 minutos para conversar com você. 80% dessa renda é tua. Interessante, hein? Interessante. É tempo. E quando é que lança? Então, estamos aí aguardando as lojas, que é o mais difícil agora dar o ok para a gente. Está tudo pronto, tudo separado. Estamos com um grupo de teste já todo funcional, 100%. Espero que no máximo em 30 dias a gente possa voltar aqui para falar assim, agora chegou em 2023. Sim. Ô Beto, sabe de uma coisa que eu estava pensando? Queria teu olhar. Enfim, estou aqui roubando teu espaço, mas... Vamos lá, pô. É que a gente está falando muito de criação, a gente está falando muito de câmera. E está falando muito de equipamento, que é claro que são importantes, evidentemente. Mas o quão importantes são os equipamentos para você dar esse start e ser um creator? Hoje em dia, nada. Não tem barreira de entrada, não tem. A gente falou de câmeras antigamente, hoje em dia qualquer celular. Então, isso daí eu acho que é uma mensagem que também passa de maneira muito rápida, não sei se você vai concordar comigo. Eu vejo muita gente chegar e falar assim, não, mas eu só posso começar se eu tiver um celular tal, se eu tiver a câmera tal. E eu sempre argumento, falo assim, olha, eu não vou trazer nomes aqui, mas eu abro contas famosas, de empresas famosas, e falo, olha, se dinheiro fosse a solução, esse cara não tinha 10 mil seguidores. Né? Ele não tinha e com certeza a equipe de digital deles, eu não estou nem... Por isso que eu não estou falando também as empresas. Estou criticando aqui, eu não sou o pitoniza de equipe. Agora, a criação, ela está muito ligada a essa busca incessante pela novidade. Sim. Né? Pelo olhar. Estou enganado? Não, por exemplo, se você pegar... A gente tem 2 grandes nomes que não tinham qualidade de vídeo boas. O Casimiro, ele foi ter uma câmera boa porque a galera pedia direto faz 6 meses. 6 meses. O cara já foi... E o canal dele já transmitiu Libertadores exclusivo. Copa do Mundo. Não, óbvio. Eu tô falando da câmera do stream dele, né? Mas assim, 6 meses. A gente tá falando... O Whindersson Nunes, quando ele bombou, ele gravava com uma câmera muito ruim. E aí as pessoas sabiam disso. Horroroso, sem camisa. Era um disso. negócio que você olhava e falava, gente, não faz sentido esse cara ter esse tamanho. É a relevância do conteúdo. A criação tem a ver com a identificação, muitas vezes. Então, dos grandes nomes, principalmente. Então, quando as pessoas olhavam o Whindersson daquele jeito, se vestindo daquela maneira, com aquela câmera ruim, naquele quarto que tinha uma identificação, primeiramente, com um público que tinha a ver com aquilo. Quando a gente... Eu lembro que eu fiz uma palestra num
um dos maiores eventos de marketing digital do Brasil, e eu mostrei para o público, era em São Paulo, eu mostrei para o público em São Paulo o logotipo do Porta dos Fundos. E perguntei aqui, quem conhece quem é esse logotipo? 90% levantou a mão. 95%. Quando eu mostrei a foto do Whindersson Nunes, eu perguntei, quem conhece esse rapaz aqui? 4% das pessoas levantaram a mão. E aí era o Whindersson Nunes com 4 milhões de seguidores. Mas o que acontece? Eram 4 milhões de seguidores muito focados no Nordeste. Porque tinha identificação com aquele cara, com aquela forma de falar, com aquela forma de se mostrar. Então, hoje em dia, a forma como você grava, inclusive tem criadores que não tem nem imagem. Né? Sim. Você tem muitos criadores que ou tem uma máscara, ou não tem imagem, é só voz, e aí tem imagens que eles colocam, ou até mesmo não tem nem a voz. Tem influenciadores grandes que a voz é aquela robotizada. E que, cara, que mostram conteúdo que as pessoas seguem. Então, hoje em dia, o criador é quem cria conteúdos de forma criativa. E que pode ser de qualquer forma. As pessoas perguntam para mim assim, pô, mas ainda tem espaço para ser influenciador ou criador? Eu falei, cara, tem em todos os lugares. Não existe, tem muita gente na moda, tem muita gente na maquiagem, mas isso se renova o tempo inteiro. A forma de falar, a forma de se expressar. Você falou, né? Você mudou a forma do seu conteúdo porque os seus alunos falaram para você e você se transformou, chegou a 1,5 milhão, né? Em todas as redes por conta disso. Então, eu acho que não tem absolutamente nada a ver com a câmera. Tem a ver com o conteúdo. Isso é um bom corte, hein? E assim... eu vou até... Estava lendo hoje sobre já essa questão da saturação, porque os influenciadores começaram a ganhar dinheiro e o Whindersson hoje, com certeza, não está não tá naquele quarto ferrado. Tem gente que deve meio que se sentir viúva do Whindersson raiz, né? Porque o cara, né, foi mudando, foi se produzindo. E hoje tem acho que uma obrigação tão grande de dar certo, de fazer bem feito, que as pessoas estão até... eu li hoje a palavra estamos entrando na era do desinfluenciador, ou seja, o cara ou a cara, né, que vai abandonar a questão da produção, ou, na verdade, isso por conta do público, que o público já não está mais vendo nessas pessoas, talvez nessas primeiras grandes influenciadores, né, essas blogueiras de moda, não sei como é que está isso, quem está por dentro disso, fala se já tem uma blogueira mais raiz ali, que não é nem... que elas são bonitonas ou não produzidas, não. Eu quero a originalidade, eu quero a verdade, né, a sinceridade. Né? O que vocês acham disso? Você aí, como é que tá o andamento aí do... Assim, Beto, O teu é muito diferente, né? porque sou eu mesmo. Eu também não dá muito, não sei nem me maquiar. Então sou eu mesmo. Você tá fazendo com 2 câmeras que eu vi. Isso é recente? Agora tem uma... Isso é recente? Não, isso daí tem o seguinte. Eu tenho Explica aí. Eu tenho um assistente que vai comigo para muitos lugares, Marcelo. Às vezes, quando eu tô com o Fefe, minha esposa, em alguns lugares, ela também faz segunda câmera para me dar uma possibilidade de corte. Agora, quando é um lugar... eu não trafego somente em lugares tranquilos, né? Eu trafego nos mais diferentes cantos e é claro que existe um risco inerente, porque um celular vale mais na biqueira do que uma câmera de $50 mil. Porque isso daqui vende num segundo, uma câmera cara. Então, eu sei dos riscos que ocorrem. Então, não dá mais para eu ir sozinho em determinados lugares. É impossível. Porque é claro que existem 90 pessoas a favor, agora tem uma que vai falar, bom, o professor está vindo aqui, é a chance de eu pegar o celular. Então, eu tenho que ter, pelo menos, não é uma proteção armada, mas eu preciso ter um assistente para chegar e falar assim, ó, vambora. E Marcelo é esperto pra caramba, então vambora. Não pode ficar muito tempo. Em cima do que você trouxe, Beto, eu ainda não vi ninguém sair desse conteúdo mais trabalhado, mais glamouroso, no caso de moda e maquiagem, para alguma coisa mais real. Mas assim, o público continua interessado nisso? Não, então, eu acho que também tá, mas se você olhar, por exemplo, um fenômeno das redes, que é a Virgínia,
Sim. Ela tem Me 40... explica, me explica. Não, Me explica isso. Não tem explicação. Me explica isso. Não tem explicação. Mas assim... Ela é linda, tudo bem. Não, mas ela... Mas me explica. Mas tem um pouco do que você trouxe. Virgínia tem 45 milhões só no Instagram. Né? A gente está falando de uma mulher que ela tem a vida real em todos os dias nos stories dela. É o diário. Comendo a pipoca com a camisa do namorado como pijama, sentada no sofá, vendo o filme trash. E nós temos a produção dela, de conteúdo com ela, de biquíni, mostrando o físico, né? Aesthetics, você já viu esse criador? Não. Nossa, Rodrigo Góes, procura depois. Ele acabou de bombar. Alguém conhece o Rodrigo Góes aqui? Não, mas ele tá crescendo, né? Conheço... Não, é que já tem 800 mil vídeos dele. Tudo. Qual é o assunto? Então, ele é um nutricionista, eu acho. Acho que eu vi ontem. Isso. E aí ele tá falando, ele avalia os corpos de algumas celebridades para saber se ele é malhador. Porra, essa semana, cara. Teve uma polêmica aí dele já, ele falando de alguém. Se ele é falso natural, que é o fake natty, ou se ele é natural. Esse é sensacional. E a forma como ele fala é incrível. E assim, eu fico falando isso o dia inteiro às vezes. Fico falando, é isso mesmo, né, menino? Né? Fico... Mas, por que eu falei? Por conta da Virgínia. Então, dela colocar lá o físico aesthetic dela, e que é de qualidade, com uma câmera incrível, que dá pra ver o suor descendo na piscina dela, e o conteúdo real no dia a dia tá indo ali nos stories, que então é um varia? local. Eu nunca... Não, se você olhar a timeline dela, normalmente é uma timeline bem feita, bonitinha, produzida. Às vezes ela coloca uma dança, né? Aí tem eu acho tudo fake, eu acho tudo que ela tá posando pra câmera. Mas aí que tá, ela não é como é o contrário. a vida dela ser isso. Não, é o contrário. Eu também que a vida dela é isso mesmo. A vida dela a vida dela é real na rede, e o que ela posta no timeline, que é um contexto de... As pessoas já têm esse olhar, de que a timeline é uma coisa... É o local de você colocar umas fotos mais bem elaboradas, como a gente. A gente, quando coloca as coisas no Instagram, você coloca aquela foto que você tá... Tipo, pra tirar uma foto que não pareça do meu tamanho, eu levo 12 horas, né? Mas assim, a que vai pro Instagram é depois das 12 horas. Entendi. Não é aquela que eu tirei ali, né? Sim. Não, e aí você tem alguns... Peraí, então o story é o mundo como o mundo é e o feed... Para alguns creators, sim. Mas e por isso que tem... Se você pega creator, por exemplo, tem a... Esqueci o nome dele. Tem creator que coloca no story 40 stories por dia. Eu não gosto. Eu não consigo consumir creator que coloca 40 stories. Mas aquilo é consumido pelas pessoas. Daquela maneira. A Virgínia é uma delas. Tem stories todos os dias, o tempo inteiro. De tudo. De pegar a criança, brincar, de falar da fralda quando era bebê. E falar que jogando a fralda no lixo. E aí você vai na timeline, ela tá incrível, sei lá, com aquele vestido maravilhoso numa festa. Os dois lados da moeda. Exato. Mas é o real. É o real. Mas muito do que você estava falando, acho que tem real, a ver com... transmitido. O real e o seu duplo. Claro. É um clássico. Sim. Vamos lá. O que eu acho que faz um pouco sentido do que você está falando é que, para as marcas, inclusive, acho que vai ter propriedade para falar isso, começou a se entender muito que o público é nichado. E um grande criador de conteúdo não consegue falar com propriedade para todo mundo. Sim. Então o pessoal está segmentando, em vez de contratar uma celebridade, 10 caras menores, mas que são mais nichados. E aí tem mais a ver com isso. Tem mais identidade, né? Se eu vou falar, por exemplo, o Teste está fazendo uma parceria com o Digital Favela, que eu comentei, né? São criadores de conteúdo das comunidades do Brasil. Se eu quero falar com o público de comunidade, eles têm autoridade para falar. É o cara da comunidade, que vive na comunidade, que produz conteúdo na comunidade. Então, com quem ele fala se identifica, né? Acho que tem muito mais a ver com isso, ser coisa real, do que a questão da produção, né? Tem mais a ver com a identidade, realmente. Mas, Thiago, você não... Sua vida pessoal você nunca colocou lá, né? Zero, né? É muito pouco. Porque não é também tão interessante. O interessante é a caminhada, a minha vida pessoal é uma vida de um camarada de classe média normal da Zona Sul do Rio. Não tem nada demais, eu vou num samba de vez em quando, às vezes bebo uma, boto lá. Agora, não é isso que eu acho que o meu público quer ver. O meu público quer ver eu interagindo com a história. Isso sim. Por isso que eu não posto uma foto isolada. Isso aí tem no meu pessoal. Agora, a minha interação com o lugar onde eu tô e eu capturar alguma coisa que eu sei que não vai dar um vídeo mais longo de 1 minuto, mas que às vezes dá uma boa pincelada de 15 segundos, é o que vai
ali para os stories. E como é que é a sua programação? Me chamou muita atenção, a gente bateu um papo, falei, como é que você faz? Eu viajo, cara, já faz todo um, né? Viaja já faz 20, né, cara? Não, mas porque é o seguinte, vem Beto, do passado, vem novo, velho. Isso daí Não sei se isso é um segredo de Estado. Imagina, não tem A segredo. A fórmula que eu tô... Mas você sabe que rolou teve um grande bafafá quando um vídeo da Boca Rosa, nos fundos dele, mostrava um quadro com toda a agenda de conteúdos dela e que as pessoas falavam, pô, olha lá. Aí ficou aquela briga do tipo, olha como não é nada verdadeiro, tá tudo programado, que ela vai fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Quando as pessoas descobriram que produção de conteúdo precisa de planejamento, claro. E as pessoas defendendo ela. Gente, vocês acham que ela vai criar a ideia toda hora, do etc? nada. E foi legal porque ela se posicionou e foi super bacana. Não tem a menor possibilidade. Bom, o meu público nem espera isso, né? O meu público, o que ele espera é que eu vá, Justamente. até o lugar que ele vive ou que ele trafega. Essa coisa do tem isso, público tem isso. espera, eu fico... Por exemplo, você falou que o público não está interessado. Eu gostaria de ver como é você indo, como é a preparação ali dos bastidores, como é essa coisa do você falou da segurança, de como que é para você, quais são os cuidados que você toma. Olha isso, porque a gente vê, legal, em lugares... Fazer um canal por trás do Tá Na História. A gente que é carioca, a gente sabe que você vai a lugares que a gente sabe que é complexo de ficar filmando. Você ali fica, às vezes, um tempo. E eu, que eu sei do produção de conteúdo, às vezes você grava uma vez, ficou horrível, grava de novo. Então, um conteúdo que vai lá 7 minutos, tu levou 1h30 pra fazer. Pô, como que tu ficou 1h30 naquele lugar ali, com uma produçãozinha com o celular? Isso é uma curiosidade que eu tenho. Agora, se o público todo tem, eu não sei. Não, mas assim... Você deveria perguntar. Legal, eu vou perguntar. É uma boa provocação. Você faz essas perguntas, eventualmente? Nunca fiz essas, mas agora... Que nenhum creator faz, que eu acho que é um absurdo. Você tem um público que você pode pegar exatamente o que eles querem e tem ferramentas no Instagram ou no TikTok. Não, TikTok não tem. De você perguntar lá, e aí? Você gosta de conteúdo desse tipo? Sim ou não? Se o não ganhar, beleza, você já sabe que aquele conteúdo não é. Se o sim ganhar, você já tem uma nova forma de conteúdo para poder mostrar e vai fazer com que o seu canal cresça mais. Também. Legal. Não, uma boa... Assim, como é que eu... Primeiro, não existe nada de ser creator sem ser profissional. Não é a moda Bangu. Com todo o respeito que tenho, inclusive, a Bangu. Mas não é você chegar e falar, eu vou até fulano de tal, vou gravar desse jeito e vamos ver o que acontece. Não existe essa possibilidade. Não existe essa possibilidade. O que eu faço é um estudo, às vezes, de 5, 6 meses sobre o lugar onde eu vou gravar, já com agora profundamente antenado com os espaços que eu preciso ir. Demoro, então, 6 meses, mais ou menos 5 meses estudando. Entre estudando e escrevendo o lugar. E sempre vão acontecer desafios de comunicação de informação. Eu não estou falando de Copacabana. Não estou falando de Ipanema, que tem muitos registros. Eu estou falando de espaços conflagrados, por exemplo, que não tem informação. Que às vezes tem um livro que um cidadão lançou. Isso não me contempla. Então eu tenho que ir nos arquivos da Biblioteca Nacional. Cemitério de Inhaúma. Tenho que ir no cemitério, eu tenho que ir no lugar. Agora, quando eu vou, eu não posso fazer um vídeo. Porque se eu for gastar no meu... Sim, claro. Assim, eu tenho o transporte, eu tenho o almoço, às vezes eu tenho o assistente, eu tenho edição, que assim, 99% das vezes sou eu quem faço, porque eu adoro editar. É muito bom. Também adoro. Você tem o roteiro, você tem pesquisador, você tem tudo isso, não dá para eu ir lá gravar um vídeo. Então, por que também demoro tanto aí? Porque eu tenho que achar 30 temas. Se eu não gravar 30 temas em uma externa, esquece. Como consegue isso? Simples. Primeiro, você tem que sair cedo. Não fica nessa daí de acordar às 3 da tarde para poder olhar e falar, eu sou um criador super especial e maravilhoso. Não. O sol vai parar para mim. O sol vai parar para mim. Vaidade, meu irmão. Ou tá lá embaixo ou você vai sambar. Sai cedo e começa. Agora, traça o seu rumo no lugar e utilize, se possível, teleprompter. Porque isso vai facilitar, isso não diminui o teu conhecimento, mas isso... E é 0,800, hein? De graça. Isso vai facilitar o seu conhecimento, isso não vai diminuir o seu conhecimento, mas vai facilitar a sua produção, você vai correr menos riscos. Então você pode ficar ali, você vai ver
fazendo vídeo 30 vezes. Agora, esses 30 vídeos que eu tô no lugar onde todo mundo é assaltado e eu não sou, não é porque eu sou o malandro, apesar de ter crescido na Lapa. É porque eu pego e eu tenho, primeiro, estratégias de segurança não pessoal, não ando armado, não tem nada disso. Agora, eu fico em lugares onde eu posso entrar e sair. Segundo, eu leio no TP. Então, às vezes você vai falar, pô, tá falando muito rápido. Eu falo, meu irmão, sai do ar-condicionado e vem pra cá. Pra tu ver se tu levanta um celular aqui. Então, comigo tem que ser rapidinho, cara. Você quer lentidão? Porra, pega a galera que tá no estúdio, que, pô, vai falar lento pra caramba. Comigo aqui tem que ser rápido. E às vezes os vídeos são de 30 segundos, não é porque não tem mais conteúdo. Porque eu poderia completar até 1 minutinho. 30 segundos, hoje eu vejo que faz uma diferença danada. É mesmo, é? Bandeirante cresceu com esse tipo de slogan, né? Em 20 segundos tudo pode mudar. Porra, em 20 segundos mesmo, tudo pode mudar. O fato, hoje está em 1 segundo, se eu não me engano. Um segundo. 1 segundo. Já caiu, exatamente. Cara, é porque eu vejo que naquele espaço eu corro um enorme risco. Então é melhor eu fazer em 15, 20 segundos mesmo, porque é só para poder marcar o território, mostrar que ali é um lugar que tem um trajeto histórico, e bola pra frente. Isso é legal, que a gente tá falando de creator, economy, etc. E muitas pessoas vêm me perguntar, pô, mas como eu posso pensar em ser um creator? O que eu posso falar? O que normalmente eu respondo é, o conteúdo tem a ver contigo. Mas para você ter uma ideia de que você vai conseguir se sustentar como um creator, faz 50 posts sem criar uma conta. Se você conseguir criar 50 conteúdos de forma tranquila, sem você abrir uma conta, quando você abrir, você já tem 50 conteúdos pré-programados, é porque você tem propriedade e profundidade para falar daquele tema que você quer e que muito possivelmente quando acabar aqueles 50, você já está produzindo mais 30, já tem mais 20. E olha o exemplo que ele trouxe. Belíssima. Ele vai... Essa talvez seja a grande dica. Outro corte, hein? Sim. É uma belíssima dica. E eu não sei se vai concordar, mas uma outra sugestão que eu dou é que você olhe o mercado. Mesmo sendo professor, eu sou muito chacoalhado quando eu falo isso. A gente, como creator, e aí eu estou aqui assumindo esse papel, você não pode estar distante do mercado. Porque você tem que pagar a tua conta no final do mês. Eu sempre brinco que meu maior coach é a minha conta de luz. Eu coloco ali do lado, eu tenho que levantar. O ar-condicionado precisa estar ligado e você olhar ali e você falar, puta, tem que pagar essa conta. Tu levanta na hora, tu não precisa ninguém, garotão. Até porque eu não vou ligar pra mamãe. Não vou ligar. Não tem. Não, se tem filho, é a escola, né? Aí é mais a escola. É um negócio absurdo. Então, aí são vários coaches que você vai colocando. Você vai ter ali a conta, você vai ter o aluguel, você vai ter não sei o quê. Quando você vai ver no final do mês, você tá de pé às 5 da manhã. E bola pra frente. Sigamos o baile. Mas olha o mercado. A gente tem um terror gigantesco, que parece que vai, ainda mais em algumas áreas, por exemplo a minha, você vai se subverter, você vai acabar... Trair a causa. Você vai trair a causa. Para de bobagem. Para de bobagem. Tem que olhar esse mercado, tem que entender como é que a gente se relaciona melhor, para poder pagar esse montão de coach que tá ao lado da tua cama. Isso é legal, porque, por exemplo, e aí é até legal falar dessa mudança da Creator Economy agora, que assim, a gente está há 7 anos, a Celi, né? Então a gente hoje, qual era a nossa maior preocupação sempre? Levar dinheiro para os creators. Porque o creator precisa pagar suas contas. Hoje, os creators no Brasil, principalmente, eles começam como um hobby, aí depois eles querem se profissionalizar, mas eles levam tempo, eles não podem sair dos seus empregos. Eles precisam trabalhar e produzir. Olha que coisa complexa, né? Então, nossa preocupação sempre foi... Então, por exemplo, a nossa última plataforma que a gente lançou para o mercado, ela é um gerenciador de campanhas para empresas que não são agências ou grandes empresas pequenas e médias, que já trabalham com seus influenciadores, mas não conseguem ter um olhar. Nossa plataforma traz de forma automática todas as postagens. Só que, beleza, a gente está lançando isso, mas a nossa próxima plataforma agora já vai ser pros creators, que tem a ver com a Creator Economy, de aplicativos desse tipo que estão surgindo, porque o creator precisa também ser suportado de várias outras maneiras para conseguir. Então, hoje, depois de 7 anos, eu posso olhar para os creators não somente como dar dinheiro para eles, mas de que eles hoje... A gente já está falando de 20 indo para 30 milhões, que eles já conseguem, muitas vezes, correr atrás do seu, ganhar seu dinheiro e conseguir crescer profissionalmente. Aí a nossa plataforma vai ser olhada por creator. Por quê? Porque a Creator Economy está se transformando nesse sentido. É óbvio, sempre é um círculo, né?
Você tem aquele que está começando, que está precisando de dinheiro. Isso nunca vai existir. Mas hoje, no final do círculo, tem muito mais gente do que tinha há 5, 4, 7 anos atrás. Tem muito mais gente pequena que você nem conhece, que já está ganhando os seus 5 mil reais e que 5 mil reais está maravilhoso. Já saiu do emprego dele e já está ganhando seu dinheirinho como creator, entendeu? Feliz, Pessoal, infelizmente... Não pode. Infelizmente, estou com 55 ali, já está estourado. Mas não era 4 horas? Pierre Bourdieu, né? Você não tem um horário fixo. Vamos continuando. Aqui não é o tipo Podpah, que a gente fica até as 4 horas. Precisava falar um negócio rápido. A gente estava falando do creator real. O Diego Defante, que é um carioca. Porra, adoro ele. Então, eu também. Sou seu fã, Diego. Eu e meu filho, nos rolamos de rir com você. Eu quero ser seu amigo. É Diogo, né? É Diogo. Falei Diego? Diego. Desculpa, flamenguista. Não. Putz. Imagina, a gente se segue. O Defante, ele fez agora, ele foi chamado para fazer a capa da GQ, né? É mesmo? Como o cara, o creator e tal. E aí a GQ precisa produzir ele e tal. Se você olhar o post, vai lá. No Instagram, os comentários nossa, né? Subiu na vida, acabou, né? Agora não tem mais. Perdemos o Defante. Você não usou o shortinho, que absurdo. Vou deixar de seguir. Porque ele tem um shortinho tradicional dele, etc. Tá usando o terno, tá com maquiagem. Então, é esse tipo dessa coisa, dessa relação. Mas é óbvio que o público, ele entende. O público, ele sabe. E o público se orgulha. Você estava falando lá, não é mais aquele de antigamente. Pelo contrário, eu acho. Eu acho que a pessoa que está seguindo o cara desde o começo, quando vê ele na GQ, ele olha que ele tá brincando, fala, putz, olha que legal. Olha aquele cara que eu sigo há muito tempo, que era aquele conteúdo ele lá em Madureira. Eu sigo desde Exatamente. Rola. Muito. A gente seguia ele antes dele ter 2 câmeras. Eu sigo você. Antes de ter assistente. Você é meu amigo há 200 anos. Eu sei, mas o primeiro que eu vi que me chamou a atenção, não sei se foi o primeiro. Foi da praça lá no Flamengo? Foi aquele? Não. O primeiro foi já na rua. Fora das meninas. Tem 8 anos, foi comigo contando... Quando o Rio de Janeiro quando o Brasil teve 2 carnavais com a morte do... Né, isso daí é muito raiz. Isso daí, Roberto, calma. Isso daí é... Só minha família. Porra, isso aí, cara... isso é uma coisa que eu falo. Outra coisa também. Eu chego e falo o seguinte, sempre. Não produza conteúdo para ser aplaudido pela sua tia, porque ela já te ama. Se você não é aplaudido pela tua tia, esquece. Exatamente. Meu irmão, levanta, vai embora. É igual aqueles candidatos que não tem nenhum voto. Que nem ele mesmo votou nele. Como isso? Mas tem muitos. Teve presidente da República, inclusive, que não teve voto nenhum. Olha aí, ó. Eu não sabia disso. Pessoal, vou ter que terminar, mas eu queria fazer uma homenagem a uma fofa amiga minha, que eu não consegui ver quando eu estive nos Estados Unidos, que, cara, é o nome da pessoa que sabe muito sobre isso. Chama-se Bia Granja. Bia Granja, nossa, grande Bia. Beijo pra você. Você é muito legal. Total. Pena que a gente não conseguimos nos encontrar lá em Los Angeles. E é isso aí, nós voltamos. Obrigado a vocês, meus queridos. Vamos fazer mais. Grande Beto. Tá muito bacana. Muito obrigado. Semana que vem voltamos com mais uma edição de O Rio é Tech. Agradecimento ao Super Vinícius aí atrás, fazendo tudo, pilotando todo o avião aqui. Boa. Abraço. Valeu.